Olá, bem-vindos a mais uma aula da Nota Bem. Hoje vamos abordar a regressão do demoliberalismo. Vamos iniciar precisamente por esclarecer o que é este título. Ora, a regressão quer dizer o recuo do demoliberalismo, ou seja, o recuo das democracias liberais. O início do século XX foi muito forte em democracias liberais, quebrarem muitas vezes com as típicas monarquias. Desta feita, começámos então a ter mais liberdade de opinião, de expressão e até de voto. Isto em vários países da Europa. Ora, o que acontece é que entre 1914 e 1918 ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Essa primeira grande guerra que meteu vários países da Europa e do mundo em conflito deixou grandes debilidades em cada país. Ora, a partir de então, durante a guerra e também no final dessa grande guerra, o que acontece é que os países atravessam grandes dificuldades económicas. São várias as pessoas que sofrem com desemprego, com miséria e parece que a crise vai atacar todas as classes. Ora, estamos a falar desde os burgueses, passando pelas classes médias, até ao operariado e camponeses. E o operariado é aqui um ponto-chave. É que o operariado e como já temos vindo a perceber, já vinha com um apoio muito grande. Esse apoio que se iniciou na Rússia, nomeadamente através da experiência revolucionária socialista ou o comunismo, trouxe-lhes o apoio para que eles tentassem se ingrar na vida e tentar retirar a dignidade que eles merecem. É que ao longo destas primeiras décadas e ao longo da industrialização, os operários sempre foram muito maltratados. De certa forma, com uma miséria muito grande após largas horas de trabalho. Então, a experiência revolucionária socialista é um ponto-chave nesta matéria e nesta aula da regressão do demoliberalismo. E porquê? De facto, torna-se muito forte em toda a Europa. É com ela que conseguimos ver e observar, ao longo destes primeiros 20 anos do século XX, várias revoluções, revoltas, greves, manifestações e até expropriações de fábricas, ou seja, os próprios operários chegavam a invadir as fábricas e a expulsar os seus donos e os seus patrões, que ao fim e ao cabo não tinham o respeito que eles entendiam que deviam dar aos empregados. Ora, por um lado temos uma experiência revolucionária socialista a trazer imensas revoltas, isto devido, obviamente, ao descontentamento geral da população, principalmente o operariado. Por outro lado, vem a aparecer um novo movimento, um movimento que veio para ficar há algumas décadas e que, mais tarde, numa outra aula, veremos que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Estamos a falar dos movimentos fascistas. Ou seja, se por um lado o operariado, que representa a classe mais pobre, está com o apoio dessa experiência revolucionária socialista, nomeadamente do comunismo, por outro lado, o patronato, os burgueses, têm o apoio, e eles próprios apoiam esses movimentos fascistas. Esses movimentos fascistas têm a tendência para se mostrar orgulhosos do passado e de querer instaurar a ordem e acabar com o caos o mais depressa possível e com as armas que forem precisas. Ou seja, vão impor autoridade. Aí se chamarão os regimes autoritários. Então, o que começa a aparecer, de certa forma, são propagandas fascistas. E essas propagandas fascistas vão atacar, de certa forma, o comunismo, essa vontade dos operários tentarem, de certa forma, unirem-se e irem ao encontro dos seus próprios interesses, contra os interesses do patronato. Os fascistas vão também procurar criticar o Parlamento, ou seja, a tomada de decisões no Parlamento, visto que nos últimos 20 anos, e na maior parte dos países, os Parlamentos e os governos não têm dado conta da crise e da grave crise económica e social que tem vindo a pairar, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. Por fim,
Estes movimentos fascistas claramente assentam em autoridade, ou seja, vão com toda a força e procuram, desde o início, armar-se e armarem milícias de forma a combater, obviamente, por um lado, esse comunismo, por outro lado, ao fim e ao cabo, as democracias. Então é a partir de um certo momento que, e ainda dentro dos primeiros 20 anos do século XX, que temos então uma tendência das democracias liberais para desaparecer, dando lugar a regimes autoritários. Estes regimes autoritários que tendem a aparecer nos anos 20 são países como Portugal, Hungria, Itália e mais tarde a Alemanha, que vão ser os exemplos de países com os regimes autoritários. Portugal, o nosso país, será o exemplo que, mas especificamente, vamos abordar noutra aula.